Olá meus irmãos, tudo bem? Eu chego aqui hoje para mais um vídeo junto com você e para fechar, meus irmãos, essa nossa fase de estudos sobre as festas. Hoje nesse sétimo vídeo a gente vai ver nessa sétima parte a última parte, irmãos, que é a festa dos tabernáculos. E eu quero, antes da gente começar o vídeo aqui, querer dizer para você que tudo isso que a gente ouviu e viu nas escrituras também, com essas coisas, irmãos, todos os estudos que a gente for fazer da palavra de Deus, mais e mais nós vamos poder entender com isso que a gente viu. Eu sou testemunha disso. Durante 15 anos eu preguei o Evangelho em blocos. Uma palavra para cada situação. E foi pregado certo, na maioria das vezes. Mas, irmãos, eu sentia que não era profundo aquilo que eu falava. Amém? Mas depois de conhecer a promessa de Deus de restaurar Israel, as 12 tribos, e essas 12 tribos ser restauradas com a igreja sendo a igreja de Cristo. Nós que estávamos tão longe de Deus, mas com um plano lindo dele, ele desde o começo já pensando em nós, nos fez chegar até aqui, nos fez nascer aqui nesse lugar, nos fez ter a nossa vida, nos deu um nome, e através da cruz de Cristo nós podemos nos achegar. Era plano de Deus desde o início, irmãos, que eu, que você, que hoje ouve o Evangelho, ouve a palavra, viesse a ter esse encontro com o Salvador, cumprindo ele as promessas, cumprindo ele as festas. Ele nos alcançou e nos deu vida juntamente com Cristo. Amém? Então, irmãos, tudo que nós vemos aqui, a grande maioria das coisas que a gente viu nesses estudos, desde os 8 primeiros do plano de Deus para a salvação, como esses 7 das festas, eu não posso deixar de dizer que, claro, eu não recebi isso sozinho. Teve irmãos que me ajudaram, e esses irmãos hoje eu vou deixar indicado o canal dos irmãos que me ajudaram. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você vai poder acompanhar também no canal deles. São irmãos que muito mais tempo estão falando dessas coisas, e muito disso que a gente aprendeu aqui, a glória é para Deus, claro, e Deus usou esses irmãos para dar um pontapé inicial, para trazer coisas mais profundas inicialmente, ok? É o canal do irmão Luiz, canal Reino Eterno, canal do irmão Pedro, canal ID, canal do irmão Israel, canal Reino de Deus, dentre outros também mais que tem. Esses 3 são os principais que eu sigo, aprendi muitas coisas através deles. Amém, irmãos? Então hoje vamos para a festa dos tabernáculos, igreja. A gente viu no vídeo passado, na parte 7 desse estudo, que o povo de Deus, no 7º mês, depois de tocar as 7 trombetas, depois que tinha a festa das trombetas, eles se preparavam para a expiação, onde o sacerdote entrava no templo, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote entrava lá, fazia toda aquela preparação e ele levava o sangue sobre o propiciatório, em cima da Arca da Aliança, e ali era perdoado todos os pecados do povo, ano a ano.
Amém? Quando acaba essa festa, começa então a festa dos tabernáculos, que é a festa da alegria do povo. A gente vai ver aqui. Espiritualmente falando, não espiritualmente falando, mas no cumprimento dessas festas que eram sombras para as coisas de hoje em dia, de Cristo até nós, Cristo também, assim como o sumo sacerdote, subiu ao céu, entrou no Santo dos Santos, diante do Pai, e ali ele intercede por nós, como sumo sacerdote, ele intercede por nós. Mas vai chegar o dia que o Senhor virá. E quando o sumo sacerdote sai do Santo dos Santos com os pecados do povo perdoado, é o dia do arrebatamento, irmãos. Ao soar da última trombeta, a festa lá do Apocalipse, a festa da expiação acontece. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o reino dele. Nós somos transformados para entrar nessa festa aqui, a festa de tabernáculos, ok? Essa introdução fica, mas vamos acompanhar toda a festa, irmãos? Vamos lá então. Esta festa era a festa da alegria, onde o povo celebrava o perdão de seus pecados. Saíam de suas casas e estendiam cabanas que eram adornadas com todos os frutos da colheita. E isso como lembrança dos 40 anos que os israelitas viveram em cabanas no deserto. Então, ao sumo sacerdote sair do santuário com o pecado do povo perdoado, eles eram chamados, convocados para se alegrar, né? Eles saíam de dentro das suas casas e eles montavam cabanas, também tabernáculos, cabanas. Eles montavam esses tabernáculos, essas cabanas, em memória do tempo que eles viveram no deserto em cabanas, que Israel viveu aqueles 40 anos. E eles comemoravam isso com o pecado perdoado, com muita fartura, com muita abundância. Amém? Vamos lá para Levítico 23, que é onde ele diz assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias desse mês, 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Era o chamado de trombeta para a festa, né? Nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação. E oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição nenhum trabalho servil fareis. Tudo isso aqui na lei, né, irmão? Já vamos ver o que isso aqui, daqui a pouco vamos ver o que isso aqui se transformou na realidade das coisas, né? Isso aqui é sombra e nós vamos viver a realidade disso aqui, ok? 39 diz: porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. Então, no primeiro dia dos 15 dias, do dia 15, no primeiro dia, nesse dia, até o 8º dia dessa festa, quando se cumpria esses 7 dias de festa dos tabernáculos, que era muita abundância, muita fartura, de toda a colheita que eles colhiam durante o ano, eles traziam, colocavam, penduravam naquelas cabanas que eles tinham, e eles, durante 7 dias eles comemoravam essa alegria. E todos esses 7 dias, desde o primeiro e também ao 8º, haverá descanso solene. Você vê que aqui, normalmente, Deus falava que o 7º dia era descanso, né? Era sábado, descanso. Mas aqui ele acrescenta que o 8º dia também haverá descanso. E isso já é profético para a eternidade, irmãos, que já já nós vamos ver, tá? 23:40. No primeiro dia, tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ou palmas, né?
ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Ao início desta festa, havia o toque da última trombeta, que chamava o povo para a última festa do ano. Na festa das trombetas, ao tocar aquela última trombeta dessa festa, eles chamavam o povo para a última, né? Para a última festa. Sabemos que ao toque da última trombeta, isso trazendo já para a luz que Paulo teve, né? Lá em 1 Coríntios, já trazendo para a realidade das coisas da lei. Agora vamos ver a realidade do que era essa sombra, né? Ao toque da última trombeta, acontecerá a ressurreição dos mortos e logo após o arrebatamento da igreja. Veja lá, 1 Coríntios 15, verso 52. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Vou ler aqui a anotação e já a gente comenta aqui com você. Quando entendemos as festas, percebemos que há uma sequência dos toques das trombetas. Nós estamos falando, irmão, dos toques da trombeta, das trombetas que chamavam para as festas, e dos toques das trombetas que chamam para a última festa, que é a festa da expiação e a festa do tabernáculo, para as últimas 2 festas, né? Ok? E há uma sequência de trombetas. Tem a primeira, tem a segunda, tem a terceira. Cada trombeta desencadeia uma praga, alguma coisa lá no Apocalipse que nós já lemos até aqui no estudo, né? Mas vamos continuar. Logo, a última trombeta não pode ser a primeira, ou segunda, ou quinta, e etc. Por que eu coloquei isso aqui? Porque tem pessoas, irmãos, que acreditam que o arrebatamento da igreja, que é a ressurreição também, arrebatamento e ressurreição, eles acreditam, irmãos, que Jesus vem ao toque da primeira trombeta. Amém? Quando o anticristo for colocado, vai começar a tocar as trombetas. As pessoas têm, muitos irmãos pensam assim. E nesse toque, quando começar a tocar a trombeta, as trombetas, no começo, Jesus vai vir arrebatar a igreja. Só que isso não está escrito na Bíblia. Se você abrir a tua Bíblia lá em 1 Coríntios 15, 52, até seria legal você pegar e ler todo o capítulo 15 para ver que ele está falando sobre a ressurreição. Ok? Mas aqui no 52 ele diz que é num momento, num abrir e fechar de olhos, vai ser rápido. E num momento só, não vai ter 2 arrebatamentos, é só um, nem 3 arrebatamentos. Ok? Num momento só, ao ressoar da última trombeta. Pode-se dizer assim, mas irmão, Paulo ele não tinha ainda o Apocalipse para entender as trombetas. De fato, Paulo não tinha ainda o Apocalipse, irmãos, mas ele tinha os profetas. Ele tinha a lei de Moisés. Paulo entendia como ninguém essas coisas, né? Então, se ele tinha essas coisas, se ele tinha a lei, se ele tinha os profetas, e Deus deu a ele o entendimento dessas coisas, ele sabia. Ele olhava para aquilo que os profetas falavam e ele entendia que, ao toque da última trombeta, chamando para a última festa, fazendo a expiação e levando o povo para a última festa, que é Tabernáculos. Ok, irmãos? Então Jesus não pode voltar na primeira, e nem na segunda, nem na terceira, nem na quinta. Ele vem ao toque da última. Ok? Nós estamos falando isso aqui de forma resumida, irmãos. Né? Nós vamos fazer um estudo sobre o livro do Apocalipse. Né? Com essa base desse estudo aqui, vai ficar muito mais fácil compreender o Apocalipse, com a base desse estudo, com a lei e com os profetas, amém?
No verso 40 de Levítico 23, ele mostra que o povo trazia para essa festa ramos de palmeiras. Isto é dito em Apocalipse, para nos mostrar o entendimento das festas anuais, profetizando coisas futuras. Veja lá o que diz Apocalipse 7:9, irmãos. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Em que tempo que ele está falando? Né? A gente pode dizer, mas poxa, nós estamos lendo Apocalipse 7, não é ainda o fim, irmão. Alguém pode me perguntar, ou pode estar se perguntando, Apocalipse 7 ainda não é o fim. O fim do Apocalipse é lá no capítulo 20, 21. Mas, irmãos, nós não podemos ler Apocalipse de forma linear, né? Cronológica. O Apocalipse ele é uma revelação de Deus para nós. Se você ler o contexto desse capítulo 7 aqui, você vai ver que é uma visão que ele está tendo do fim. Ele está tendo visões do fim. Depois disso aqui ele vai falar de coisas que vão acontecer antes do fim. Mas Deus já está mostrando para a gente, olha, você que não estuda as festas do meu povo, você que não entende por que a Páscoa, por que o Cordeiro, por que o asmo, preste atenção, ele está dizendo isso para nós, irmãos. São detalhes que Deus coloca aqui para a gente entender, poxa vida, onde, em que lugar na Bíblia tem que ser na palavra, não pode ser em outro lugar. Não pode ser em um lugar onde alguém escreveu algo, não, tem que ser na palavra, no que está escrito. Em que lugar na Bíblia nós vamos encontrar pessoas com palmas nas mãos? Se você tiver preguiça, você nem vai dar bola. Não, é só mais um versículo. Mas se você tiver vontade de entender, irmãos, você vai pesquisar. Você vai analisar, você vai pegar o celular, vai procurar palmeiras, e você vai ver que está falando da festa de tabernáculos. Amém? No costume das festas, os sacerdotes lavavam o altar com água do tanque de Siloé. Há relatos, irmão, que os sacerdotes, no tempo dessa festa dos tabernáculos, depois de um ano todo de sacrifícios, que deixava muita sujeira lá dentro, eles tinham que purificar o templo, lavando todo o templo, e eles iam, são centenas de sacerdotes, eles iam até o tanque, que a gente conhece como tanque de Siloé, e eles enchiam vasilhas de ouro, vasos de ouro com aquela água, e levavam para o templo e lavavam lá. Os relatos da cultura deles diz isso, que eles lavavam o templo, e daquele templo, aquela água toda que eles despejavam para lavar aquele sangue, corria para fora do templo. Se tornava meio como que um riacho de água que saía de dentro do templo e corria. Amém? E Jesus, em meio a esta festa, indo para a época de Jesus, durante essa festa dos tabernáculos, ele nos mostra qual é a água que de fato limpa o homem que é templo de Deus hoje. Veja lá João capítulo 7, verso 1, ele diz: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, olha aí, estava próxima. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, coisa até que na outra vez que a gente passou esse estudo para os irmãos, aqui na cidade, eu não lembro, mas eu acho que a gente não chegou nem a mencionar
o tom profético que é isso aqui. Se a gente for procurar qual é o último dia da criação, é o sétimo dia, né? Onde Deus descansou. Profetizando naqueles dias da criação, cada dia profetizando 1000 anos. Irmãos, eu vou ficar devendo uma coisa aqui para vocês. Eu vou até agora que eu tô falando, eu vou marcar. Quando eu estiver editando o vídeo eu vou marcar. Porque eu tenho um estudo sobre esses dias da criação maravilhoso, irmãos. Os 7 dias da criação, profetizando os 7 milênios, e esses 7 dias da criação, lá em Gênesis, sendo praticamente repetidos em João, no Evangelho de João. Tá? Então, logo a gente vai ter esse estudo sobre os dias da criação, irmãos, que é maravilhoso. Tá? Mas vamos voltar aqui. Quando ele fala, quando João escreve no último dia, ele está se referindo ao último dia, que é o grande dia da festa. Literal, sombra da lei. Mas nós não podemos deixar de captar aqui, irmãos, que é o quê? Que esse último dia representa o último dia de toda a criação, o dia da grande festa, o dia da grande festa dos tabernáculos, que é o milênio em que Cristo virá a essa terra. Essa é a festa dos tabernáculos, é o sétimo dia, o sétimo milênio, a sétima festa. E o que aconteceu? O que Jesus falou no último dia? O grande dia da festa. Quando nós nos encontrarmos com Ele nas nuvens, Ele vai nos dizer também, se alguém tem sede, venha a mim. Ele vai buscar a igreja, irmãos. Nós vamos até Ele beber. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Talvez a gente está olhando para isso aqui só de uma forma espiritual, mas muito rasa, irmãos. Porque se a gente entender esses relatos que os sacerdotes lavavam o templo, e Jesus estava vendo isso, a purificação do templo para a festa dos tabernáculos. Ele estava vendo aquilo lá acontecer. Toda essa água jorrando de dentro do templo. E ele chama os discípulos e disse: quem tiver sede, venha a mim e beba. Beba do entendimento, né, irmão? Da água do Espírito Santo. Porque ele diz: quem crer em mim, como diz a Escritura. Ele está mencionando aqui Ezequiel 47 e Zacarias 14, onde ele diz que de Jerusalém fluirão rios de água viva. Mas, engraçado, ele está falando lá nos profetas da cidade, Jerusalém. Mas aqui Jesus está mostrando quem crer nele, né? Quem crer nele, quem crer em mim. Se a gente pegar os escritos de Paulo, lá em Efésios capítulo 2 e 3, a gente vê que Paulo ele vai nos comparar, ele diz que nós, sendo um só corpo, nós vamos crescer. Ele diz que nós vamos ser edificados no fundamento dos apóstolos. E isso que ele está falando lá é exatamente isso que ele está falando aqui, e é o que diz lá em Apocalipse da Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que é uma representação física do que é a igreja. E de nós, irmão, fluirá rio de água viva. Mas nós temos que ir até Jesus se temos sede. Você tem sede?
da água da vida, como aquela mulher que tinha sede, ela não queria mais ter que vir buscar a água. Amém? Se nós temos sede, nós temos que ir para a palavra e buscar essa água, não ir em livros, não ir em entendimento de homens. Nós temos que ir para a palavra para saciar nossa sede. Amém, irmãos? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, então aqui a gente está vendo, é o arrebatamento no último dia, na última trombeta, o dia da grande festa, com sede de Jesus, a igreja no deserto, durante a grande tribulação, no fim da grande tribulação, a igreja com sede de Jesus, nós iremos até Ele. Como aquelas 5 virgens, com as lâmpadas acesas, vão ao encontro do seu marido, né? Do noivo. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. No 7º milênio, que é o reino de Cristo nessa terra, celebraremos esta festa com o Senhor. 7º milênio, nós estamos no final do 6º milênio, para entrar no 7º, e nesse 7º milênio é o milênio de Cristo nessa terra, que é literal, irmãos. Há pessoas que acreditam que o reino milenar de Cristo não é literal, pessoas que acreditam que o reino de Cristo milenar está acontecendo agora. Só que isso é uma desfeita tão grande com Jesus e com a palavra, dizer isso, irmão. Porque se tudo aquilo que a gente vê que acontece no milênio, justiça, o mundo sem pecados, sem dor, sem choro, sem violência, acontece no milênio. É o que acontece hoje? Não é? Tá bom? Então, nesse milênio, aquele 7º milênio, quando começa esse 7º milênio, começa a festa dos tabernáculos, ok? Veja lá o que diz Zacarias 14. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Quem é os que restarem? Os que restarem da grande tribulação. Os que ficarem vivos durante a grande tribulação, eles vão ter que ir para Jerusalém, que lá vai estar o reino de Cristo implantado, e a igreja com Cristo vai estar reinando aqueles dias, né? Vamos continuar? Apocalipse 7,13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, a festa. E aqui, irmão, fica claro que o povo vai passar pela grande tribulação. Ele viu pessoas com vestiduras brancas. Quem são elas? De onde eles vieram? E foi respondido: da grande tribulação. Pessoas que vivas passaram pela grande tribulação. A igreja, que foi guardada por Jesus. Quando o povo estava no deserto os 40 anos, Deus mandou Moisés construir um tabernáculo para ele habitar no meio do seu povo. Esse tabernáculo era como que um templo móvel
que ia junto do povo nos anos que passaram no deserto. Então o que Moisés tinha? Moisés, ele fez aquele por ordem de Deus, por mandamento de Deus. Deus deu todo o modelo para ele. Ele construiu o tabernáculo para que Deus viesse habitar no meio deles. E isto vai acontecer de novo. Deus irá habitar com seu povo no 8º dia profético. No 8º dia, quando acabar o 7º milênio, começa o 8º dia. O 8º milênio que nunca mais vai ter fim. Que é a eternidade, irmãos. Como citado em Levítico 23, 29. Vamos lá, vamos de novo ali. Porém, aos 15 dias do mês, 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao 1º dia e também ao 8º haverá descanso solene. Em Apocalipse, vemos isso acontecendo no fim dos 1000 anos do reino de Jesus na terra. Olha lá, Apocalipse 21, 3. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. É a festa, irmão. Deus habitará com eles, como Deus falou para Moisés lá. Amém? Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Podemos resumir então que, nos 1000 anos do reino de Cristo, que é o 7º milênio desde a criação, reinaremos com Cristo nesta terra, como foi dito a João. Olha lá. E para o nosso Deus, nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Irmão, aí voltando para aqueles que acreditam que o milênio, esses 1000 anos do reino de Cristo, não é literal. Irmãos, por acaso nós estamos reinando aqui na terra hoje? Que essas pessoas, esses irmãos que creem nisso, eles dizem que o reino de Cristo já começou. Que nós já somos reis e sacerdotes, já estamos reinando na terra. Irmão, é um vírus invisível que já prova que o ser humano não reina. Nós estamos reinando. Os animais, como diz Isaías capítulo 11, os animais estão sujeitos a nós? Ou um vírus assim já coloca muita gente para correr? E não é nem assim, é muito menor, né? Mas no milênio diz que o leão vai pastar como o boi, que a criança vai brincar com a serpente na toca da áspide. Mas não, já estamos no milênio. Não estamos, irmão. E se nós não nos prepararmos, nós não estaremos mesmo. Mesmo quando esse milênio vier, se nós não estivermos prontos para ser ressuscitados com Cristo ou arrebatados com Ele, se estivermos vivos, nós não vamos reinar com Cristo os 1000 anos. Então nós temos que fazer a obra de Deus hoje. Nós devemos sim reinar espiritualmente hoje e sermos sacerdotes espiritualmente hoje, para que aquilo que a gente é hoje pela fé, nós sejamos no milênio literalmente, cumprindo a festa dos tabernáculos. Bem-aventurado, Apocalipse 26, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Irmão, nós já ressuscitamos pela fé no batismo, sim, mas literalmente esse corpo corruptível já se revestiu de incorruptibilidade? Não. Mas quando, ou se fomos achados dignos de ressuscitar na primeira ressurreição, aí nós vencemos a morte. A segunda morte não terá mais poder sobre nós. A segunda morte é o lago que arde com fogo e enxofre. Já que a morte não tem mais poder sobre nós, não há mais julgamento para a igreja, pois a igreja já foi glorificada com Cristo. Amém?
nós vamos ser sacerdotes e vamos reinar com ele os 1000 anos. Glória a Deus, irmãos. Terminando então, e após o milênio, o próprio Pai virá estender o seu tabernáculo nessa terra. E este é o 8º dia, que é milênio da festa, o dia eterno, descanso eterno. Lembra lá que ele falou do descanso solene que haverá no 1º e no 8º dia? Esse 8º dia, ele profetiza a eternidade, irmãos. Que é onde as festas terminaram. Na lei tinha que se repetir ela todas as festas no outro ano, no próximo ano. Mas na realidade das coisas de Deus, quando terminar o descanso do 7º milênio, começa o descanso eterno, 8º milênio, que é aquilo que Deus tem preparado para nós, que não subiu ao coração de nenhum homem ouviu, nem sequer viu. É isso que Deus tem preparado para nós. Não importa o que você possa imaginar, irmãos. É como, eu vi o irmão esses dias, o irmão Luiz comentando, que é como um presente, né? Um presente surpresa, né? É uma surpresa que Deus tem preparado para nós. Esse 8º dia é algo que Ele tem reservado para nós e nós não sabemos o que é, e vai ser surpresa, irmãos. Agora você imagina, né? Alguém que ama muito você, tem uma certa condição, ela diz, olha, eu vou dar um presente surpresa para você. Aí você fica ali ansioso, esperando, puxa vida, o que vai ser? E como aquela pessoa te ama, ela vai dar algo que realmente alegra você. Aí você vai lá, abre, você nem esperava aquilo, algo maravilhoso. Agora você imagina, irmão, um presente que Deus tem para nós. Amém? Meus queridos, a gente encerra aqui então o estudo das festas. Todas as festas, irmão, nós podemos voltar a falar delas separadamente em outros vídeos. Nós vamos voltar e vamos relembrar cada festa dessa, tá? Eu vou fazer um resumo de todas as festas, ok? Aí você vai poder, até esse resumo, como vai ser um vídeo mais curto, você vai poder compartilhar com as pessoas para acender a vontade delas para entender isso, porque as igrejas não pregam isso, irmão. As denominações, né? As igrejas não pregam. Raros os casos. Eu mesmo nunca vi. Ok? Deve ter. Mas você imagina poder iluminar o coração das pessoas e trazer esperança para elas. Esperança de morrer com Cristo, esperança de ressuscitar com Ele, esperança de ser glorificado com Ele, de reinar com Ele, de ser sacerdote com Ele, de ter vida eterna com Ele. Acender essa vontade, esse desejo de lutar pela causa do Senhor, de fazer a obra de Deus, de estar na brecha, de fechar as brechas, sabe, de ganhar, de conquistar riquezas no céu, irmãos. Isso vai ser maravilhoso, tá bom? Então, logo eu coloco aqui esse vídeo de um resumo, beleza? Aí você vai compartilhar, mas já compartilha esse, já deixa um curtir. Se você ainda não está inscrito no canal, você vai pegar e vai se inscrever. Se você pode se inscrever, não custa nada, né, irmãos? É só clicar naquele botão inscrever-se, que fica abaixo do vídeo. Você vai clicar ali e vai estar sempre junto com a gente para todo estudo que a gente colocar, para você poder estar participando também. Beleza, amados? Meus irmãos, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Fica nessa paz, fica nesse amor e que Cristo cada vez mais habite no nosso coração. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Tchau, tchau.